Hoje a gente vai fundo aqui na filosofia do Nicolau Maquiavel. Temos um material bem rico sobre a vida dele, a época e aquelas ideias, né, que ainda dão o que falar. Com certeza. A nossa missão aqui, olha, é ir um pouco além daquela frase famosa, sabe? Os fins justificam os meios, que às vezes simplifica demais. Sim, muito simplificada. A gente quer explorar o contexto, as nuances. Por que será que Maquiavel ainda causa tanto debate? Para começar, vamos tentar imaginar a Florença da Renascença, Itália toda fragmentada, né? Exato. Um caldeirão. Cidades-estado brigando, invasões estrangeiras, e Maquiavel, ele viveu isso assim muito intensamente. Foi diplomata, viu o governo cair. Foi preso, torturado. E exilado quando os Médici voltaram. Nossa, uma experiência de vida e tanto, hein? Exatamente. E essa vivência toda, essa prática, mudou completamente o pensamento dele. Não é à toa que ele é considerado assim o pai da ciência política moderna. Por quê? Qual foi a grande sacada dele? É que ele rompeu com a tradição anterior, sabe? Aquela coisa de focar em estados ideais, tipo Platão. Maquiavel não. Ele foi olhar a política como ela é, na real. Ah, entendi. Menos idealismo, mais realidade. Isso, baseado na observação empírica, no comportamento real das pessoas, dos governantes, ele buscava o que chamava de verdade efetiva da coisa, e não a imaginação dela. Isso é realmente uma quebra, né? Separar a política da moral, da religião, que antes andavam tão juntas. Precisamente. Ele meio que disse, olha, vamos analisar o poder pelo poder, não pelo que a gente gostaria que ele fosse. E isso fica super claro na obra mais famosa, né? O Príncipe. Que ele escreveu lá por 1513, tentando agradar os Médici, né? Para voltar para a política. Exatamente. Uma tentativa de recuperar o favor deles. E o livro é visto muitas vezes como um manual mesmo, como conquistar e, principalmente, como manter o poder. E aí entram dois conceitos-chave, virtude e fortuna. Certo, virtude, mas pelo que eu li, não é bem a virtude no sentido moral, de ser bonzinho, né? É outra coisa. Não, não mesmo. Virtude para ele vem do latim virtus, que tem a ver com força, virilidade, é mais sobre habilidade, coragem, astúcia. A capacidade de agir, então. Isso. E a flexibilidade para agir. Às vezes de um jeito considerado bom, às vezes mal, dependendo do que o Estado precisa, para sobreviver, para se manter estável. É a capacidade do líder de moldar o destino, de enfrentar os desafios, sabe? Entendi. E a fortuna, o que seria? O oposto disso. O que a gente não controla. Exatamente. A fortuna é a sorte, o acaso, as circunstâncias que a gente não pode prever ou controlar totalmente. Ele até compara a um rio violento que, se não tiver barreiras, leva a tudo. Então, onde não tem virtude. A fortuna domina. Mas Maquiavel diz que um líder com virtude, com essa capacidade, pode se preparar, construir diques, sabe, se adaptar e até ser impetuoso, ousado para tentar dominar a fortuna. É uma dança constante, então, entre a capacidade do líder e o imprevisto. Perfeito. E é aqui que a gente chega naquela ideia mais polêmica. Ah, a dos fins justificarem os meios. Pois é. Assim, ele nunca escreveu essa frase exata, os fins justificam os meios, mas ela captura bem uma parte do raciocínio dele. Que seria? Que a sobrevivência e a estabilidade do Estado são o objetivo supremo. Então, as ações do governante têm que ser julgadas pelo resultado que elas trazem para o Estado. Mesmo que sejam ações difíceis, cruéis. Sim. Se for preciso ser cruel, ou mentir, ou enganar para manter o poder e evitar o caos, a necessidade política justificaria. É o que a gente chama hoje de realpolitik, né? A política do real. Mas não é um convite para ser mal porque sim. De forma alguma. Não é um endosso à maldade pela maldade. É uma resposta pragmática a um mundo onde, segundo ele, as pessoas não são naturalmente boas. É lidar com a realidade como ela se apresenta. E isso conecta com aquela outra questão famosa. É melhor ser amado ou temido. Diretamente. Maquiavel aconselha que é mais seguro para o príncipe ser temido do que amado. Por quê? O amor não é mais forte? Para ele, não. O amor é volúvel, baseado numa obrigação, numa gratidão que as pessoas que ele via como egoístas e ingratas quebram fácil. Ah, faz sentido na lógica dele. Já o medo da punição,
Esse é constante. É mais confiável para garantir a obediência. Mas atenção, ele faz uma ressalva crucial. Qual? O príncipe tem que evitar o ódio a todo custo. Ser temido, sim, mas não odiado. E para isso, ele não deve confiscar os bens dos súditos, nem desonrar as mulheres deles. Isso gera um ódio profundo e perigoso. Entendi. Temido, mas não odiado. É uma linha tênue. Bem tênue. E para navegar tudo isso, ele usa outra metáfora ótima, a do leão e da raposa. Ah, sim. O líder precisa ser os dois. Exato. Preciso da força do leão para assustar os inimigos, as ameaças diretas, os lobos, mas precisa também da astúcia da raposa para reconhecer as armadilhas, as tramas, as ciladas. Não dá pra ser só força bruta, nem só esperteza. Não. Tem que ser versátil. Usar a força quando necessário, a astúcia quando mais útil. É estratégia pura. Mas é curioso porque ele não ficou só nesse tipo de conselho, né? Tem os discursos. Ah, bem lembrado. Os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Ali ele mostra uma outra face, né? Sim, defendendo a República. Exato. Nos discursos, ele analisa a República Romana e defende um governo misto, com participação dos cidadãos, leis fortes, tudo isso como o ideal para manter a liberdade e a estabilidade de um Estado que já está estabelecido, que já é saudável. Então, o príncipe seria para momentos de crise, para fundar ou salvar um Estado, e os discursos para manter um que já funciona. É uma interpretação bem comum e faz bastante sentido. Mostra que Maquiavel era mais complexo do que a caricatura do conselheiro de tiranos. O objetivo final nos dois casos parece ser o mesmo: a estabilidade, a força, a grandeza do Estado. Então, para a gente ir amarrando, o grande legado do Maquiavel foi o quê? Analisar a política de um jeito bem pé no chão? Eu diria que sim. De forma pragmática, empírica, separando ela da ética e da religião tradicionais e focando no poder real, na dinâmica do poder e na natureza humana, que ele via, bom, de forma bem realista, talvez até pessimista, como egoísta. E esse influenciou tudo depois, né? Muito. Ele basicamente fundou o realismo político. E essa ideia da razão de Estado, que o interesse do Estado pode se sobrepor a outras questões, inclusive morais, vem muito dele. Mesmo que o termo maquiavélico hoje seja bem negativo. Sim, ganhou essa conotação de alguém sem escrúpulos, manipulador. Mas a tensão que ele expôs, sabe, entre o que seria o ideal ético e o que a necessidade pragmática do poder exige, isso continua super atual. A gente vê isso direto. É verdade. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão importante, né? Considerando essa separação que o Maquiavel propôs entre a moralidade pessoal e a tal razão de Estado, como é que as sociedades hoje em dia equilibram isso? Como a gente lida com as exigências da segurança, da estabilidade do Estado e, ao mesmo tempo, mantém os nossos princípios éticos fundamentais? É um dilema constante.